de novo a mão. Programa Cuscuz com Espiritismo. O programa jovem feito para jovens. Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Uma receita diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, vai? Salve, salve, nação cuscuzeira! Olha o sino de Mariah Carey, balançando aqui, balançando ali, bam, 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 bam. Chegamos para mais um episódio de Cuscuz com Espiritismo, esta web rádio feita com muito amor e fraternidade. Estamos aqui, todos nós, trabalhadores do Centro Espírita Lar dos Humildes e o nosso querido DJ JP, entregando conteúdo, coisas aleatórias e evangelização toda quinta com muito amor. É nóis. Vamos iniciar com muita alegria, mais uma quinta-feira desse mês de dezembro, que faz todo mundo o quê? Assistir aquele filme de Natal, ir lá para o Centro Espírita, para a igreja, e também fazer o quê? Meu coraçãozinho tá fazendo o quê? Vou perdoar alguém, hein? Quando Jesus, ele fica mais vivo ainda dentro da gente. Momento que o Grinch, bem peludo, verdão, com seu coração de pedra, vira um coração de carne. Isso mesmo. Vamos iniciar o nosso programa de hoje com uma boa prece para dar uma harmonizada. Vamos lá, pessoal. Alô, alô, Iraci! Olá, boa noite. Então, vamos lá acalmar os nossos corações, as nossas mentes e pedir a Deus que envie a tua luz por todos nós que estamos ouvindo agora essa rádio web. E não só nós que estamos ouvindo, mas todo o planeta Terra. Iluminai, para que traga paz aos corações dos homens, porque a paz individual gera a paz coletiva, e que tenhamos paz nos nossos corações, que recebamos o Jesus através das suas palavras, e que saibamos vivenciar Jesus, e que o acolhemos nos nossos lares, não só em dezembro, no Natal, mas que o Natal seja nos nossos corações e nas nossas vidas. E isso traz a paz, porque Jesus era paz, era harmonia. Então eu peço, envolve, Senhor, com essa paz o nosso planeta. Ilumina a Sandra, que hoje vai falar. Coloque nas suas palavras todo o peso do amor de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Cadê ele, o nosso aniversariante de ontem, nosso DJ amado, querido DJ JP, fez o David Guetta chorar, e o David Guetta tá vindo fazer um show em Fortaleza porque se sentiu intimidado por tamanho sucesso do nosso querido DJ JP, que acabou de chegar em Ibiza, de um desdobramento lá da Colônia Espiritual. Alô, alô, DJ JP, happy birthday, saca o som, rapaz, papoca! Web Rádio Fraterno, a sua rádio, feita pra você! Música, informação, palestras e mensagens, tudo no só lugar. Web Rádio Fraterno. Chamam de Deus de
todos chamam de amor, de luz, de vida, mas ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Um beijo pra você! Um beijo para todos vocês da Web Rádio Cuscuz com Espiritualismo. Isso mesmo. Chega que eu fiquei emocionada com essa música. Natal é isso. Não é só Mariah Carey, Wham, tocando aqueles clássicos de Natal. Também é sobre o nosso querido Pai, que emana por todo lugar amor e paz. Vamos preparar nossa cumbuca de cuscuz, água fluidificada. Bora preparar o galão de 5 litros aí para a gente fluidificar, que hoje o tema é maravilhoso. Mas antes de anunciar o tema e a nossa convidada de hoje, eu gostaria de mandar um alô cuscuzeiro, um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo para toda a galera do ESG3 Jovens, do Centro Espírita Lar dos Humildes, e o ESG3 Plus, do Centro Espírita Lar dos Humildes, ó, que estão aqui sintonizados com a gente. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo. Então, vamos lá saber qual é o tema de hoje e a nossa querida convidada. O tema de hoje é Jesus e o Natal, e quem irá apresentar é a nossa querida Sandra Araújo. Sandrinha, seja muito bem-vinda. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos os ouvintes da rádio Cuscuz com Espiritismo, né? Que a gente receba, nesta noite de hoje, algumas reflexões acerca do Natal de Jesus. Então, nós vamos iniciar fazendo uma viagem aos idos de 2000, há mais de 2.000 anos atrás. Viajavam José e Maria, porque José
foi chamado pela primeira... Era o primeiro censo que estava acontecendo na Palestina, foi o primeiro recenseamento, e todos os homens eram chamados para retornarem à sua cidade de origem, para que eles fossem prestar contas do que houve de mudança, né, em suas economias, se aumentou, se diminuiu, o que aumentou e como foi. Lembrando um pouquinho que José saíra de Belém com a morte de seus pais. Ele cuidou de seus pais, de Raquel e Jacó, até os seus últimos dias. Por isso é que ele é considerado na Igreja Católica como o santo dos velhinhos, porque os seus pais, quando ele nasceu, eles já tinham uma idade bem avançada. É tanto que ele foi chamado filho da oração, porque fizeram muitas preces para ver se conseguiam receber esse filho. Quando ele chegou, ele foi muito bem-vindo, e dizem que ele era uma criança belíssima, parecia um anjo, e era um menino muito inteligente, ele aprendeu muito cedo os ensinamentos do pai, aprendeu a ler muito cedo, e tinha a fama de ser muito paciente. Então, José viajava com Maria, eles estavam a caminho de Belém, e nesta viagem, quando eles chegaram em Belém, a cidade estava toda em burburinho, porque todos os homens voltavam para a sua terra, e ali tinham poucas hospedarias. Só tinham 4 hospedarias que eram oferecidas para os turistas, né? Na verdade, eram eles que estavam voltando para as suas terras. E havia muita bebida, muito burburinho na cidade. José e Maria entraram na primeira hospedaria, que era de Abias, e quando eles entraram, chamaram muita atenção pela beleza de Maria. E o José tinha uma idade muito mais, bem maior do que a de Maria, e as pessoas observavam, né? E ele pediu para se hospedarem, eles disseram que não tinha vaga. E ali, uma das pessoas fez um gracejo com Maria, porque ela era muito bonita, diz que a beleza dela era... tanto que é falado que não tinha uma mulher mais bela em todas as redondezas, nunca se viu uma mulher mais bela do que ela. Era uma beleza que chamava muito a atenção. Pois bem, aí na primeira hospedaria, eles tiraram gracinha com ela, né? Estavam já tudo alcoolizados, e José saiu com Maria e foram procurar na outra hospedaria. Eles eram direcionados pelo anjo Gabriel. Quando entraram na segunda hospedaria, alguém falou com desdém, se José não tinha vergonha de estar com uma mulher tão nova, ele tão velho, e ele saiu triste, não tinha espaço. Na terceira hospedaria, quando eles entraram, houve um outro tipo de comentário. O comentário foi, perguntaram a ele se ele não queria vendê-la, porque as Galileias, elas eram vendidas. Naquela época, os escravos não eram como no Brasil, que só eram escravos negros. As Galileias eram muito pobres, mas José, naquela hora que pediram para ele ofereceram para comprar Maria,
Aí passaram dos limites, né? E o anjo Gabriel, foi para o meio do terreiro fazer uma prece, pedir ao plano superior que mostrasse uma luz para que a família de Nazaré fosse hospedada com dignidade. E naquela hora ele foi inspirado, ele entrou até na 3ª hospedaria, chegou nem a entrar na 4ª. Ele foi inspirado para seguirem até o final da rua, e no final da rua tinha onde estavam os animais, as estrebarias, né? E ele foi, e lá ele conseguiu se abrigar. Era época de frio, e junto aos animais eles ficariam aquecidos, né? E ali eles se abrigaram. Nas redondezas, fora de Belém, os pastores de ovelhas estavam em oração. À noite, eles estavam em oração, porque eles sabiam que o Messias enviado por Deus estava prestes a chegar na terra. E naquela hora eles estavam em oração, ou seja, estabeleceram uma conexão, e o anjo Gabriel apareceu para eles. E no momento em que ele lhes apareceu, ele disse para eles: eis que vos trago a boa nova. E a glória, ele disse, se achavam a glória de Deus. O anjo, porém, lhes disse: não tem mais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, serão para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E ele deu, dentro da sua fala, ele deu o endereço. Ele disse que ele nasceu numa manjedoura, ele se encontrava numa manjedoura. Por que ele deu o endereço? Porque eles eram pastores. Se eles eram pastores, eles sabiam que somente 2 estrebarias tinham manjedouras. A manjedoura é uma espécie de recipiente que aqui no Nordeste os animais comem, que nós chamamos de coxo, é onde eles comem. Lá é chamado de manjedoura. E a manjedoura, Maria colocou os paninhos que ela trouxe para forrar a manjedoura e colocou o menino Jesus. Quando os pastores receberam a notícia do anjo, eles correram e foram. Quando chegaram, alguns deles eram médiuns, eles viam à distância aquela luz irradiando sobre aquela estrebaria. E em lá chegando, eles conseguem levar o primeiro leite para Jesus, que era o leite de cabra, eles levaram peles de ovelhas para aquecer. E eles receberam também a alegria de, quando saíram dali, foram as primeiras pessoas a distribuir a boa nova de Jesus. E com eles, a família de Nazaré recebeu a primeira frase de bênção para Jesus, a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento. Os panos que o livraram do frio, eles também trouxeram. A manta humilde que garantiu o leito improvisado para o mestre, para o divino menino. Os primeiros braços que enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem. A primeira tigela de leite, o socorro aos pais cansados.
os utensílios de empréstimo para que não faltasse assistência, a bondade que manteve a ordem ao redor da manjedoura, preservando-a de possíveis assaltos. E, em saindo dali, depois que eles glorificaram a Jesus como o Messias enviado por Deus, eles saíram a pregar pela primeira vez a boa nova de Jesus na terra. Pois bem, aí a gente tem um pequeno recorte do nascimento de Jesus, da chegada dele no planeta, de como se encontrava o ambiente, que foi preparado antecipadamente no livro Segurança Mediúnica. Ele nos diz, Miramês, que antes de Jesus chegar à Terra, quando a Mãe Santíssima, a mãe dela, estava grávida, Ana, estava grávida de Maria, na gravidez, ela saiu, ela junto a João, o discípulo bem-amado, e como espíritos, eles higienizaram a Palestina, toda a Palestina. Eles pegaram todos os espíritos que estavam em condições de atrapalhar a vinda de Jesus, e eles retiraram e foram colocados, esses espíritos, em um planeta provisório, onde ali foram 1000 espíritos, ficaram naquele planeta provisório durante anos. Ou seja, eles ficaram no recesso da Terra para melhorar a condição do planeta. E quando Maria nasce na Galileia, em Nazaré, o ambiente de Nazaré era o ambiente mais belo que tinha nas redondezas, onde era rico em peixes, onde tudo que se plantava dava, onde a plantação era toda verdejante, os legumes eram os melhores. Por quê? Porque a vinda desse espírito superior, Maria de Nazaré, preparou o ambiente para poder receber Jesus. E quando o mestre chega, mesmo com tudo que nós sabemos da vida dele, ele chega em um momento de melhor preparação, onde tudo era mais ameno, o clima era mais ameno, as águas eram mais ricas em peixes, então saciava-se a fome de todos com a natureza mesmo. Tudo isso foi preparado por Maria. Então, essa foi a vinda de Jesus à Terra. Ele escolheu nascer numa manjedoura, onde 2 anos depois do nascimento de Jesus, os chamados reis magos, que não eram reis, eles eram espíritos, eram médiuns em condições boas, mas que eles não tinham nenhuma arrogância, eles viviam estudando os astros e esperando a chegada do Mestre. Quando eles souberam que Jesus chegara, eles foram guiados pelos astros e chegaram na Galileia. E, em lá chegando, foram em busca do rei Herodes. E o rei, recebendo-os, que eles eram ilustres, né? Ilustres visitantes, eles disseram que vieram em busca do Rei dos Reis, que estava nascendo, e eles estavam em busca dele. E ele disse, o Herodes, que não sabia,
mas que queria que, quando ele soubesse, queria que dissessem para ele, que era para ele também ir ter com o rei. Mas, na verdade, o Herodes estava com medo de perder o reinado, porque vieram pessoas de 3 lugares diferentes, de 3 países, que eram os reis magos, né, chamados, e, no entanto, ele não sabia que na terra dele tinha nascido o rei dos reis. Foi o que aconteceu. Os reis magos souberam, foram inspirados pelos benfeitores, que não era para voltar para Herodes, e que era depois que eles encontrassem com Jesus, eles fossem embora, e o rei, o Herodes, tendo sabido que eles foram embora, ficou mais preocupado ainda de ter dentro das terras dele o rei dos reis. Aí mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos de idade. Interessante, na minha infância, eu escutava a mamãe contando essa história e ela dizia uma coisa que eu nunca vi escrito, mas eu acho lindo. E, estudando a história segundo a doutrina, procede. Ela disse que, naquela época que eles estavam matando as crianças, José e Maria iam saindo com a criança dentro de uma cestinha. E os guardas perguntaram: o que levas dentro da cestinha? Aí José disse: uma criança, Senhor. Aí ele riu e deu uma gargalhada, querendo dizer assim, claro que não é uma criança, porque se fosse uma criança ele não ia dizer que estavam matando todas as crianças. Pode passar. E eles passaram. Porque José foi orientado dentro dos estudos espíritas, ele foi orientado para sair com Maria. E não precisa a gente dizer que José não iria mentir, nem José e nem Maria, devido à condição espiritual deles, né? Por isso é que eu guardo com muito carinho essa fala de minha mãe, dele dizer: uma criança, Senhor. E os guardas riram. Pois é. Então, aí a gente observa que o nascimento de Jesus, perante a história, ele não tem uma data correta. Não tem, porque naquela época foi mexido no calendário. Em termos políticos, Euvídio colocou 2 meses no meio do ano, ele, em homenagem aos imperadores Júlio César e Augusto César, e colocou os 2 com a mesma quantidade de dias, porque eram 2 imperadores que estavam sendo feita a homenagem. Então, os 2, 31. Esses 2 dias a mais foram retirados do mês de fevereiro. O mês de fevereiro ficou com 28 dias. Aí isso acrescentaram 2 meses. Para não ficar muito disforme, tiraram 2 dias do mês de fevereiro. E o ano eram com 10 meses, que era dezembro, eram 10 meses. E passou a ter 12 meses. Por isso, a data do nascimento de Jesus ficou sem que se soubesse. Alguns dizem, alguns estudiosos, que foi em outubro. Outros dizem que foi em dezembro. Outros que foi em janeiro e outros que foi em abril. A Igreja Católica, ela colocou, porque foi a Igreja de Roma, inicialmente, colocou o 25 de dezembro devido a ser o dia da festa que era feita a Apolo. Apolo, que era o deus do sol, e era muito homenageado, e as pessoas se reuniam nesse dia. Aí, por isso, o 25 de dezembro ficou considerado o mês, o dia do nascimento de Jesus. Mas existe uma enquete
feita por Vinícius no livro Em Torno do Mestre, em relação ao nascimento de Jesus, para que a gente, cada um de nós, reflita quando é que Jesus nasceu para nós. E se nós perguntássemos a Paulo, onde e quando Jesus nasceu? Para ele, né? Ele nos dirá certamente, foi na estrada de Damasco, quando eu, então, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é quem vive em mim. E se indaguemos Madalena, a Maria de Magdala, né? Onde e quando Jesus nasceu? Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. Chamemos à baila João Evangelista, o discípulo bem-amado, e peçamos que nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias, e ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho, ansioso por conhecê-lo, por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce daí, importa que me hospede contigo. Naquele dia, entrou a salvação no meu lar. Interpelemos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o Mestre? Ele, por certo, retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão, onde e quando Jesus nasceu. Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, senti-o em mim e eu nele. Esse foi o testemunho do passado, né? Tal é o testemunho do presente, dado que todos os corações
onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade. Naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo a vida do Cristo. Então, meus irmãos, para nós, onde e quando Jesus nasceu, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, se ninguém vai ao Pai se não for através dele, onde e quando Ele nasce em nós, quando Ele diz, quando Ele nos faz ver que só o amor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, vai nos ensinar a importância da necessidade de amarmos uns aos outros, encontrando uns nos outros o Cristo de Deus. Aquela música que diz que na calçada tem alguém que dorme na calçada, é o Cristo. Nós devemos olhar para eles, os nossos irmãos que se encontram em condições de sofrimento, de dores, de fome. O nosso Natal, para ser um Natal de verdade, ele precisa ser diariamente. Para que haja Natal em nossos corações, é preciso que nós façamos com que o Cristo nasça para nós sempre. Que todos os que sofrem, independente que seus sofrimentos sejam de cunho material ou espiritual, que recebam de nós o que tivermos de melhor em nossos corações. E segundo o doutor Bezerra, que muitas vezes ajudou sem ter condições nenhuma, uma hora ele dava o anel de formatura, outra hora ele dava outra coisa, e chegou a hora que uma senhora pediu a ele, foi lá se consultar, e ele deu uma receita para ela, e ela disse assim, mas eu não tenho condições de comprar. Ele falou com a sua secretária, sua assistente, não tinha nem um tostão em caixa. Aí ele fez uma prece, rasgou a receita todinha em pedacinhos, botou e disse para ela botar dentro de um copo d'água e beber um pouquinho todo dia, que ela iria ficar boa. E assim ela fez. E quando terminou, ele lhe deu um abraço. E com o abraço, ela melhorou. Ou seja, se nós temos em nosso coração o amor que o Cristo nos deixou como herança através do seu evangelho abençoado, que nós utilizemos em nossos corações, em nossa caminhada, para que o nosso Natal seja um Natal de luz, que nós amemos mais ao próximo e que os nossos natais sejam todos os dias. Sandrinha, excelentes colocações. Muitíssimo obrigada. Vamos acalmar um momentinho aí que já a gente volta do nosso intervalo, que o nosso DJ JP está preparado com o próximo hit. Alô, alô, DJ JP, solta o som, que já a gente volta com o nosso Pinga Fogo no Cuscuz. Aqui na sua rádio, a música não para!
amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. Veste-os nus, consola os tristes, na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus. Segue o exemplo divino, de paz, de verdade e luz. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia, não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído, perdoa, esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Esperas bens neste mundo, acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fel e desilusão. Não tiveste recompensas, guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Queres esmolas do céu, não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste, recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcel, conchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor.
Estamos de volta! Com muita alegria, com esta música maravilhosa, já estava me conectando com minhas raízes sertanejas. Um beijo para o meu bisavô vaqueiro, que está neste momento na colônia, não sei qual a colônia, mas ele está lá. Um beijo, biso! Vamos que vamos, gente, que o nosso programa está daquele jeito. Já prepararam as cumbucas de cuscuz com refil de água fluidificada, que vamos fazer o quê? O nosso querido Pinga Fogo no Cuscuz. Alô, alô, Sandrinha, já estás preparada, minha querida? Que Françoise Marie vai falar. Parlez-vous, Françoise Marie? Eita, Paloma, eu ouvi esse Nordeste cantar de ponta a ponta, de canto a canto, de lado a lado. É muito Natal nordestino. Muito bom a música de hoje, Isabel. Mas vamos à Sandrinha. Sandrinha, muito nos renova a palavra Natal. A gente observa que as pessoas, no período do Natal, estão tentando se modificar, distribuindo cesta básica, fazendo alguma coisa de bom, olhando para o próximo. E Natal significa renascimento, pela sua fala, né? Que Paulo mudou, que outros mudaram, e nós? Como é que a gente consegue realizar o Natal todo dia, se transformando, tentando se modificar, se a gente vive caindo? O que falar para as pessoas que estão ouvindo, nossos ouvintes, como é que eles poderiam realizar o seu Natal? Será que é só comida, é uma ceia farta, é estar na frente de um e outro e dar presente? O que é realmente o significado do Natal para o espírita, para o cristão? Antes de eu responder a sua pergunta, Françoise, eu lembrei que o Chico, uma pessoa perguntou a ele, por que dentro da tua fala, por que é que nessa época todo mundo dá presente, todo mundo se confraterniza, todo mundo fica mais amável? Utilizando essa tua fala, ele disse que o Emmanuel falou para ele que Jesus, todos os anos, ele desce com uma comitiva, com uma falange de anjos, ele desce na noite de Natal, ele vem à Terra. Aí ele ainda disse mais, não só na noite de Natal, ele vem várias vezes ao ano, mas na noite de Natal ele vem com certeza. Então, como o ambiente, as vibrações vão sendo higienizadas na Terra, aí as pessoas ficam mais dóceis, mais alegres, mais colaboradoras. Olha, durante a pandemia, muita fome aconteceu, nós recebemos muita ajuda, mas quando chega a época de Natal, tanto faz ser na época da pandemia, como agora, a época de Natal, a gente recebe muito para poder distribuir, mas muito mesmo. Então, as coisas melhoram, as pessoas melhoram, elas ficam mais sensíveis. E ainda tem mais. O Chico Xavier também disse que muita gente é recebida por Jesus na noite de Natal. Ele os recebe. E é exatamente o que eu gostaria, se ainda tiver um espaçozinho, eu gostaria de recitar, a Françoise já escutou, o conto de Natal da Mariazinha, eu gostaria de recitar que é um caso que foi baseado, que aconteceu na vida real, que quem conta é o espírito da professora Francisca Clotilde, do Ceará. E ela foi quem trouxe para nós, através da psicografia do Chico, uma história que aconteceu em forma de poema. É a história de Mariazinha. Era uma menina
que não tinha pai, que não tinha mãe, que não tinha o que comer, que vivia na rua, que sofria. Então, ela acontece assim. A noite é quase gelada, contudo, Mariazinha é a menina de outras noites que treme, tosse e caminha. Guizos longe, guizos perto, é Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada repete: Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha lá vai, sozinha, sem mãe que a beije, menina triste e sem pai. Aqui e ali pede um pão, está faminta e doente. Vadia, sai depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem. Fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida deve dormir na cadeia. Mariazinha tem fome e chora, sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Abatida, fatigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço calmo e belo surge e fala, doce e brando: Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequenina responde, erguendo os bracinhos nus: hoje é noite de Natal, estou pensando em Jesus. Não recorda mais alguém, e ela, a chorar, diz: penso também com saudade em minha mãe que morreu. Se Jesus aparecesse, o que é que você queria? Queria que ele me desse um bolo de padaria. Depois de comer, então, e a pobre sorriu contente. Queria um par de sapato, uma blusa grande e quente. Depois queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo, eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja. Você hoje terá tudo aquilo que mais deseja. Mas o Senhor quem é mesmo? E ele afirma, olhos em luz: sou seu amigo de sempre, minha filha, eu sou Jesus. Mariazinha encantada, tonta de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia e dormiu vendo-se outra, em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abre a porta, um corpo caiu de leve, a menina estava morta. Está no livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Francisca Clotilde. Aí Que lindo, Sandrinha, né? É mais uma que foi recebida diretamente por Jesus na noite de Natal. Deu para responder? Deu sim, com certeza, Sandrinha. E agora o nosso tempo terminou, infelizmente, a gente fica aqui encantada com essa história da Mariazinha. Paloma, é contigo. Muito obrigada, Sandrinha. A história da Mariazinha e o cão covarde me faz ficar muito tocada. A bicha sendo chamada de pata feia me deixou triste, gente. Mas é Natal, não vamos deixar a peteca cair, não vamos desarmonizar. E vamos finalizar a nossa noite com aquela frase. Vocês estavam com saudade dos momentos de reflexão, da frase do dia? Olha a hora, olha a hora, olha a hora. Vamos lá. Quer ser bom? More distante. Deixe saudade.
Mas quando você desencarnar, querido, deixa a saudade. Ou quando chegar dezembro, vamos transformar as energias que nos cercam. Bora visitar aquele vizinho que precisa ouvir uma palavra de apoio. Bora visitar a tua bisavó que você não vê há muito tempo. Fazer uma prece. Ou ouvir aquela pessoa que gosta de conversar. Só de você ser uma pessoa que escuta é uma caridade. É um pouco que Jesus traz nessa época de Natal. E é isso. Vamos fazer a prece final? Sandrinha, você poderia fazer a prece final, porque depois da Mariazinha eu acho que eu perdi meus eixos. Posso sim. Então, vamos lá. Então, nesse momento, aproveitemos as vibrações natalinas e ergamos nossos pensamentos ao alto do céu. Mentalizemos uma luz que irradia sobre a terra e vislumbremos a figura meiga do doce Rabi da Galileia, colocando as mãos, irradiando de luz, a nos abençoar. E para ele vamos dizer assim em pensamento: querido amigo Jesus, ajuda-nos, Senhor, a compreender os teus desígnios divinos. Ilumina-nos, ó Mestre, para que sejamos seguidores dos teus passos. Que neste Natal os nossos corações sejam mais envolvidos ainda ao teu coração, para que levemos, Senhor, para cada irmão do caminho, de nossas caminhadas, cada irmão que encontrarmos, que nós levemos o que tivermos de melhor, um olhar amigo, uma palavra de respeito e de carinho, um sorriso, um elogio, se possível for, mas principalmente, Senhor, que levemos os nossos corações cheios de amor, que haja preces em nossas mentes, que haja alegria em nossas vidas, para repartirmos com todos os irmãos que encontrarmos. Dai-nos a tua bênção, Senhor, e te pedimos, permite que todos nós tenhamos um Natal de luz, de bênçãos e de paz, de acordo com a tua santíssima vontade, que o nosso Natal seja cotidiano, Senhor, que o teu amor nos envolva hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Gente, gratidão a todos por estar aqui conosco, nos ouvindo. Gratidão, Sandrinha, por reservar aquele tempo maravilhoso para nos trazer a evangelização pelas ondas do rádio e falando sobre Natal e o nosso querido JC. Cuidem-se, até a próxima quinta, às 19 horas. Quem não entendeu o que é o JC é o nosso Jesus Christ. Até. Tchau, tchau!